Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença aqui na sala, mas também a todos os que estão a assistir a esta conferência através do site e das redes sociais da CIP. Apresentamos hoje o quarto inquérito da segunda fase do nosso projeto Sinais Vitais, que, como sabem, é desenvolvido em parceria pela CIP e pelo Marketing Futurecast Lab do ISCTE. Este é o 11º inquérito feito desde o início deste projeto. E este projeto, como se recordarão, foi criado com o objetivo de responder à necessidade de informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e gestores das empresas portuguesas nesta situação de exceção que continuamos a atravessar, provocada pela pandemia do Covid-19. O projeto Sinais Vitais beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações que estão associadas na CIP junto das suas empresas e que tem sido fundamental para todo este processo de auscultação da situação em que as empresas se encontram. E neste inquérito procurámos avaliar alguns elementos da situação atual das empresas e saber quais são as expectativas dos empresários e gestores para o desenvolvimento da atividade das suas empresas até ao final deste ano e no início do próximo ano. Como é habitual, faremos primeiro a apresentação do estudo e a seguir farei um breve comentário e depois estaremos disponíveis para as perguntas que os seus jornalistas queiram colocar. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Dionísio, do Marketing Futurecast Lab do ISCTE, para apresentar os resultados deste 11º inquérito. Obrigado, Sr. Professor Pedro Dionísio, a palavra é sua. Pedro está sem som. Professor Pedro Dionísio está sem som. Muito bem, tem toda a razão. Sr. Presidente António Saraiva, muito obrigado pelas suas palavras. Muito boa tarde a todos, aos seus jornalistas, por estarmos aqui mais uma vez para apresentar os resultados de mais um dos estudos. Eu vou passar sem mais delongas à sua apresentação, começando rapidamente por relembrar a metodologia e depois apresentar aqui os resultados. Portanto, o contexto do projeto já foi apresentado pelo Sr. Presidente António Saraiva e daí passar imediatamente aqui para a metodologia, chamando a atenção que isto é um estudo que é feito junto do universo das empresas que estão ligadas às associações através da CIP, com resposta online. Tivemos 431 empresas a responder, o que nos permite obter um nível de respostas satisfatório, com um erro amostral num cenário da amostra probabilística de 4,7% máximo para um intervalo de confiança de 95%. Em termos de caracterização da amostra, também queria rapidamente dizer-vos que temos uma amostra que é caracterizada em grande parte por empresas industriais, 50% de empresas industriais, e depois 24% outros serviços. A seguir, o grupo mais importante de empresas são empresas de comércio, e portanto temos aqui também outros setores de atividade, como os transportes, o alojamento e a restauração, com uma resposta, um nível de resposta bastante baixo, enfim, naturalmente devido aos condicionalismos atuais. Construção e atividades de saúde humana, esta vez com 6%. Se procurarmos olhar para a dimensão das empresas, temos uma dimensão de 7% de grandes empresas, temos a seguir pequenas empresas com 31% das respondentes, 22% médias empresas e microempresas 40%. Face ao número total de amostras do universo, as grandes empresas estão sobre-representadas, mas também são elas que acabam sempre por representar maior impacto em vários domínios, portanto daí que esta sobre-representação não levanta aqui nenhum problema propriamente. A seguir passamos às perguntas de um barómetro, que são perguntas que temos vindo a manter ao longo dos vários estudos e que nos permitem ter aqui uma ideia de comparação. A primeira pergunta tinha a ver com a consideração sobre os programas de apoio ao Estado português para as empresas. E a opinião das empresas face aos programas de apoio ao Estado português manteve-se de alguma forma
comparativamente com o mês anterior. O mês anterior tinha havido aqui um agravamento desta situação e, portanto, neste momento, estamos a falar num inquérito que foi lançado no dia 4 de dezembro e que decorreu entre 4 a 11 de dezembro. 83% das empresas considera que os programas de apoio estão aquém ou muito aquém daquilo que necessitam. A segunda questão tinha a ver com o pedido de financiamento bancário. E relativamente a esta questão do pedido de financiamento bancário, a situação é a seguinte. Temos um maior número, passou de 44% para 46%, o número de empresas que pediu financiamento bancário e também, advém dessa situação, aumentou também o número de empresas que ainda não recebeu, passou de 8% para 11%. A terceira questão tinha a ver com o funcionamento das empresas. E, portanto, em relação ao funcionamento, aumentou, enfim, ligeiramente o número de empresas que está em pleno funcionamento, de 86 para 87, e também como aumentou também 1% as encerradas, passando de 1% para 2%. Mas não são diferenças, digamos, significativas. Portanto, a diminuição, entretanto, foi nas parcialmente encerradas, que passou de 13% para 11%. Outra pergunta do barómetro tem a ver com prazos de pagamento. Portanto, relativamente aos prazos de pagamento, a evolução dos prazos de pagamento aos fornecedores em novembro, comparando com o ano de 2019, com a média de 2019. E a situação é a seguinte, há aqui 3 grupos. O número de empresas em que aumentou os prazos de pagamento é superior àquelas que diminuiu. Mas está-se a verificar aqui, de alguma maneira, uma deterioração dos prazos, já que os 18% de empresas que aumentaram os prazos de pagamento passaram de 36 para 40 dias e os 9% das empresas que diminuíram passaram de 30 para 27 dias. Portanto, há aqui uma certa deterioração na questão dos prazos de pagamento. Perguntámos também às empresas a sua evolução em termos de vendas e prestação de serviços, comparando novembro de 2020 com novembro de 2019. E temos aqui neste gráfico os valores médios, os valores de grandes, de médias, de pequenas e de microempresas. Aquilo que se nota é que em todas elas há mais empresas a diminuir do que a aumentar. Portanto, a queda de vendas e prestação de serviços em novembro afetou todo o tipo de empresas, mas afetou sobretudo as microempresas. Portanto, as empresas, quanto mais pequenas, mais a queda de vendas foi afetada neste período. Perguntámos também em termos de vendas e prestação de serviços a novos clientes, considerando que com o aparecimento da pandemia houve também alguma diversificação, como já tínhamos verificado anteriormente, e portanto fomos verificar quais são as empresas, quantas empresas é que passaram a vender a novos clientes que não vendiam antes da pandemia, portanto antes de fevereiro de 2020, e 36% das empresas neste momento vendem a novos clientes e esses novos clientes em novembro representavam 14% das suas vendas. Portanto, esta é uma situação inclusive estável face àquilo que se verificava no mês anterior. Perguntámos também prazos de recebimento. E, portanto, a situação de tesouraria nesta perspectiva dos prazos de recebimento melhorou alguma coisa face ao mês anterior, apesar de ser negativa, isto é, apesar de 29% das empresas dizerem que os prazos de recebimento foram aumentados, portanto, estão a receber mais tarde. No entanto, houve aqui alguma melhoria face à situação anterior, porque no mês anterior eram 34% e agora são 29%. Portanto, estamos numa situação de um pouco melhor. Isto também pode ser explicado, nomeadamente, pelos aspectos ligados à exportação verificada entretanto. Uma outra pergunta do barómetro tinha a ver com as encomendas em carteira. As encomendas em carteira é um ponto muito relevante para empresas industriais, mas não se aplica a algumas das áreas onde não há propriamente essa situação.
De uma forma geral, as encomendas em carteira estão a diminuir em muito mais empresas do que aquelas que estão a aumentar. Portanto, 44% diz que estão a diminuir as encomendas em carteira comparando com o ano anterior. Só 12% é que estão a aumentar. Mas, face a 1 de novembro, este indicador teve uma ligeira melhoria em termos de número de empresas, já que antes eram 46% e agora passaram a ser 44%. Fizemos também a pergunta como é que avaliavam as novas medidas para combater a pandemia. E em relação a esta avaliação, a avaliação das novas medidas continuam a ser consideradas insuficientes por 57%, apenas 32% consideram adequadas, o que é, no entanto, superior ao face ao mês anterior, que eram 27%. Agora passamos para uma outra área. Até agora estivemos a falar sobre o passado, a partir de agora vamos passar a falar sobre o futuro. Vamos passar a falar sobre expectativas face a um futuro próximo. E, portanto, a primeira pergunta que foi colocada face ao futuro teve a ver com a previsão de vendas e prestação de serviços. E aqui fomos fazer uma pergunta em relação aos próximos 4 meses. Enfim, isto 4 meses porquê? Porque as empresas estão habituadas muitas vezes a pensar em termos de ciclos trimestrais, porque também este mês de dezembro é um mês um bocadinho atípico e, portanto, o horizonte que habitualmente vínhamos a perguntar 3 meses, neste caso, alargámo-lo para 4 meses. E então qual é que é a expectativa da evolução das vendas para os próximos 4 meses versus período homólogo do ano anterior? Portanto, quando estamos a falar em período homólogo do ano anterior, estamos a falar em o período que vai de dezembro de 2019 a março, final de março de 2020. Ou seja, o período homólogo já apanha o primeiro mês de confinamento e, portanto, já é um mês bastante problemático. Portanto, isso é um ponto também relevante a chamar a atenção. E dizer-vos que, em primeiro lugar, se olharmos aqui para os valores médios, podemos ver claramente que há mais empresas a pensar que as vendas vão diminuir do que empresas a pensar que as vendas vão aumentar. 48% pensa que as empresas vão diminuir, 17% pensa que as vendas vão aumentar. Mas este comportamento não é igual em relação à tipologia das empresas. Aliás, dos gráficos que estamos a apresentar, é aquele gráfico onde realmente esta diferença é clara. Nas grandes empresas, há uma expectativa de maior número de empresas a aumentar as vendas do que a diminuir. Enquanto que, pelo contrário, exatamente nos seus antípodas, temos a situação das microempresas. Nas microempresas, só há 8% de empresas que pensam que vai aumentar e 56% pensam que vai diminuir. Ou seja, o pessimismo está muito mais ligado a microempresas e depois a pequenas empresas, sendo que do lado das grandes empresas até há algum otimismo face aos próximos 4 meses. Agora, isto tem que, como eu volto a chamar a atenção, tem que ser tido em consideração que os próximos 4 meses engloba já um mês muito complicado, que foi o mês de março. Portanto, esta é a primeira grande lição aqui a retirar aqui destes dados. Interpretações em relação a isto. Bem, naturalmente nós não podemos ter aqui uma interpretação inequívoca, mas pensamos que as informações relativas às notícias sobre a vacinação e sobre a chegada de fundos europeus podem ter aqui contribuído para este maior otimismo por parte, sobretudo, das grandes empresas, que são mais bem informadas e normalmente têm uma perspectiva mais de médio e longo prazo do que as microempresas. E, portanto, poderá ser isso que explica esta diferença entre as grandes e as micro e as pequenas empresas, que é uma diferença claramente notória em termos de expectativas de vendas e de prestação de serviços, até porque as pequenas empresas estão a sentir muito mais o negócio no seu dia-a-dia e eventualmente têm menos dados e menos informação de comparação com exatamente o que se passou
no primeiro trimestre do ano, nomeadamente de março, que já parece alguma coisa que já lá está muito distante. Depois desta primeira questão sobre a previsão de vendas e prestação de serviços, fomos a uma segunda questão que tem a ver com a questão do emprego. E, portanto, fomos perguntar às empresas também qual é que era a sua previsão em termos de evolução de recursos humanos. E a sua previsão de recursos humanos, a grande maioria é de manutenção, mas há, em termos de valores médios, 14% das empresas que pensam que vão diminuir o número de recursos humanos, enquanto que 12% pensam que vão aumentar. E se olharmos para a diferença entre as tipologias das empresas, podemos ver também que, em relação às grandes empresas, a expectativa é mais positiva. Isto é, há 30% de empresas a pensar em crescer e 20% em que pensam em decrescer o número de pessoas ao seu serviço. Enquanto que nas microempresas temos a situação de 9% apenas que pensam que vai aumentar, o que significa que, de alguma maneira, a questão dos recursos humanos está ligada à situação das expectativas de vendas. Também queria dizer que, face ao mês anterior, verificou-se uma melhoria de expectativa, já que o número de empresas que esperava diminuir passou de 21% para 14%, e o número de empresas que pensavam aumentar passou de 4% para 12%. Ou seja, há uma maior expectativa de, embora ela continue ainda a ser negativa, mas é menos má do que era em novembro. Portanto, no princípio de dezembro, a situação é menos má em termos de expectativas do que era em novembro. Portanto, na vertente recursos humanos. Por último, fizemos também a pergunta relativamente a investimento. Eu gostava de chamar a atenção que o investimento é um ponto muito importante na perspectiva de crescimento a médio e longo prazo de uma economia. E em relação a valores médios, temos, comparando 2021 com 2019, já que aqui esta pergunta de investimento, fizemos a pergunta não para o primeiro trimestre, mas para o ano, há muito mais empresas a pensar diminuir os investimentos de 21 versus 2019 do que aumentar, 39 contra 19. Portanto, primeira ideia. Segunda ideia é que esta situação é transversal aos vários tipos de empresa, tanto para as grandes, como para as médias, como para as pequenas, como para as micros, situação transversal. Embora mais gravosa nas micro e nas pequenas, mas é transversal. Portanto, esta é uma segunda ideia importante. Mas eu diria que o mais preocupante é a própria deterioração dos valores de investimento, já que nas empresas que pensam diminuir o investimento, o valor da diminuição passou de 53 para 55. Ou seja, quem pensa diminuir mais 2% do que pensava anteriormente, em média. E os que pensam aumentar menos. Portanto, agora pensam aumentar 28% em média e antes pensavam diminuir 38%. Ou seja, nós ao nível do investimento, que é algo que tem um impacto em termos futuros, temos aqui uma situação bastante mais preocupante, que tem a ver, repito, com, por um lado, as perspectivas de diminuição do investimento de 2021 versus 2019, um grande número de empresas a pensar diminuir, tanto grandes como médias, como pequenas, muito mais do que as que pensam aumentar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, transversal a todas as empresas. E terceira ideia é que, face ao mês anterior, nós temos uma situação em que tanto as que pensam diminuir ainda mais, e as que pensavam aumentar, pensam aumentar menos. E, portanto, esta, digamos, é a nota não positiva relativamente a uma lógica de médio e longo prazo face às expectativas económicas por parte das empresas. E, pela minha parte, terminei a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, professor.
Algumas breves notas sobre este trabalho que, mais uma vez, o Futuro Castlab do ISCTE nos apresenta e o que é que eu posso dizer mais do que o professor Pedro Dionísio já disse. Obviamente que a avaliação dos empresários mantém-se negativa, já que 4 em cada 5 empresas, como podem constatar, revela que estão as medidas do governo e já depois de incorporarem o Orçamento do Estado para 2021, embora ainda não refletindo aquelas medidas que recentemente o governo, pelo seu Ministro da Economia, apresentou uma vez mais, sobretudo para uma tipologia empresarial de micro e pequenas empresas e para setores muito específicos, como são aqueles que estão ligados de alguma maneira ao turismo, restauração, pequeno comércio, mas as expectativas, a avaliação é que as medidas continuam aquém daquilo que deveriam, no entendimento dos empresários e de nós próprios, deveriam ser. A percentagem das empresas que pediu financiamento bancário subiu ligeiramente, como podemos constatar, de 46% para 46%, aliás, sendo que 14% ainda pensam vir a pedir esse mesmo financiamento, demonstrando assim a dificuldade que o tecido empresarial, este micro tecido empresarial, contém. E recordo-vos que já em abril, mais concretamente no dia 1 de abril, a CIP apresentou ao Governo o seu conjunto de propostas, onde já aí solicitávamos apoio a fundo perdido, matéria que na altura o Governo achava absurda, não compreendeu e por isso não incorporou nas medidas que entretanto foi lançando, e constatámos agora, finalmente em novembro, que o Governo, constatando essa realidade, essa necessidade desta micro-realidade empresarial, a necessidade que tem, vem agora, 8 meses depois praticamente, responder positivamente a esse conjunto de propostas em que apresentávamos apoio a fundo perdido em determinadas condições, obviamente manutenção dos postos de trabalho e para determinada tipologia de empresas, para que assim pudéssemos salvar o mais possível postos de trabalho, o que lamentavelmente não aconteceu e por isso se perderam os postos de trabalho que já se perderam, e não quero cinicamente não reconhecer que alguns se perderiam sempre, mas se o Governo, na nossa opinião, tivesse logo em abril ou em maio apresentado, absorvido algumas dessas nossas propostas, seguramente, e essa é a nossa convicção, seguramente algum desse emprego tinha sido salvo e as medidas que o Governo agora, em novembro, vem finalmente apresentar, apoio a fundo perdido com este objetivo de salvar postos de trabalho, se o tem feito logo em abril, maio, quando nós o apresentámos, seguramente teria tido um efeito mais benéfico porque lançado a tempo oportuno. Igualmente, a que apresentámos depois a 13 de maio de capitalização e recapitalização das empresas, matéria que o Governo vem agora também reconhecer necessária e abrir mão daquilo que o Banco de Fomento, que finalmente também viu a luz do dia, embora ainda não totalmente a operacionalizar linhas de apoio, mas essa capitalização, recapitalização das empresas é necessária, é fundamental para que as nossas empresas, nesta erosão de perda de valor dos seus ativos, não fiquem expostas a compras hostis, quer de fundos, quer de empresas concorrentes, há que as acautelar. Estou a falar, obviamente, de tipologias empresariais que são viáveis, que têm bons modelos de negócio, têm boa gestão, mas fruto desta enorme, brutal redução de receitas e de encomendas, como mais uma vez este este inquérito vem demonstrar, fruto dessa erosão das vendas ou das encomendas, se encontram numa situação mais debilitada, com perda de valor dos seus ativos, e por isso há que encontrar forma, e uma vez mais, para salvar a capacidade instalada dessas empresas, os seus recursos humanos, na maior parte dos casos qualificados e que têm que, de igual modo, ser preservados para que após a pandemia, independentemente
se esse após é acelerado ou não agora pela vacina, que durante o ano 2021 chegará e, eventualmente, poderá remover o medo que está instalado nos consumidores e isso possa levar a alguma retoma da procura, porque esse é, reconheçamos, o grande problema das empresas é a falta de procura. Se essa retoma da procura pela remoção do medo que as vacinas possam introduzir, acelerar a procura, acelerar o consumo, essas empresas que já eram viáveis antes da pandemia e que têm que se manter viáveis pós-pandemia, têm que ser ajudadas, têm que ser recapitalizadas, temos que manter a sua capacidade produtiva instalada e os seus recursos humanos, como eu referi, repito, salvos o mais possível. Por isso há aqui um conjunto de medidas que o Governo, e não deixando de elogiar as medidas que o Governo vem lançando, a crítica que continuamos a fazer é a tardia resposta que o Governo tem dado. Como eu tenho referido, as medidas que o Governo tem lançado deveriam obedecer a 3 critérios. Deveriam ser rápidas, deveriam ter racionalidade e proporcionalidade. E rapidez é coisa que estas medidas não têm tido, porque têm sido, como aqui hoje mais uma vez referi, têm sido tardiamente lançadas, nem sempre com a racionalidade que deveriam ter e a proporcionalidade de critérios e a facilidade de acesso que igualmente deveriam ter. E essa é a nossa crítica. Louvamos, apreciamos as medidas que o Governo tem lançado, só que a complexidade, o atraso das mesmas é que tem matado alguma da realidade económica, tem deixado morrer alguma desta realidade empresarial e ameaça seriamente a manutenção de outras e, por isso, a expectativa que igualmente este inquérito apresenta, a perda de expectativa, o cansaço que os empresários vêm demonstrando, que aliás se está a demonstrar também em algumas manifestações inorgânicas a que vamos assistindo, pelo cansaço, pelo esgotamento das expectativas que estes empresários mantiveram até agora, porque mesmo assim não deixaram de ir honrando os seus compromissos, não deixaram de manter o mais possível postos de trabalho e esse cansaço que se começa a instalar por esta tardia resposta tem que ser alterado e o Governo tem que agilizar estas respostas e não pode ficar como tudo indica que está à espera dos fundos comunitários, porque os fundos comunitários, independentemente desta autorização que o Estado português, que o Governo tem para avançar qualquer coisa como 1.000 milhões de euros a partir, esperamos nós, já de janeiro, por antecipação desse pacote financeiro dos 58 mil milhões, sensivelmente ou arredondadamente esperados, não podemos esperar os fundos comunitários, temos que agilizar algumas soluções, temos que antecipar algumas medidas de apoio e o Governo tem estado com muita cautela, na nossa opinião, à espera desse momento da chegada dos fundos comunitários, que bem sabemos vão duplicar o montante que anualmente o Estado português tem recebido, passando dos 3 mil milhões, mais ou menos, tenha sido o valor mensal de apoio para 6 mil milhões de valor anual. Bem sei que duplicamos o valor que habitualmente temos estado a utilizar, mas não nos chega, não podemos estar à espera dos fundos comunitários. O Governo tem que ser mais ousado e tem que comparar-se com outros Estados europeus que têm acudido de forma mais célere e em montantes mais significativos o apoio às suas economias. Sabemos, temos consciência disso, que as contas públicas, a elevada dívida pública, o acumular de déficit que esta crise nos provoca exige alguma sensatez, mas é igualmente verdade que a economia tem regras que não se compadecem com esta morosidade e, se não acautelarmos a capacidade instalada, se não defendermos o mais possível os postos de trabalho, se não lançarmos medidas objetivas e de rápido acesso
para esse objetivo se não nos compararmos com outros Estados-membros que a nossa dimensão e comparativamente o PIB, que é, digamos, a comparação que podemos fazer versus a ajuda, os montantes de ajuda comparativamente ao PIB dos países, comparamos mal e é essa a crítica que temos feito. Louvamos, aplaudimos as medidas que o Governo vai lançando, não podemos é aplaudir a tardia resposta, o atraso na resposta que o Governo tem dado e é esse o apelo que fazemos. As propostas que lançámos a 1 de abril, as propostas que lançámos a 13 de maio já deveriam estar no terreno há mais tempo e esse é o desafio que lançamos ao Governo, é que seja rápido, seja célere nestas ajudas, porque não chega a anunciar e anúncios atrás de anúncios se o dia a dia, se no concreto, se a economia não sentir a chegada desses mesmos anúncios. Não chega a anunciar, há que concretizar. E essa é a exigência que nós fazemos ao Governo, é de que, mais do que anunciar, é executar. E sinteticamente era isto que vos queria transmitir, ficando, como vos disse no início, agora disponível para as questões que queiram colocar, sinalizando essa vossa vontade e responderei às questões que queiram a partir deste momento colocar. Muito obrigado. Pestana, por favor. Ricardo, não estou a ouvir nenhuma questão, não sei se há algum problema áudio. Há uma da Catarina. Catarina, por favor. Olá. Olá, Catarina. Boa tarde. Boa tarde. Peço desculpa por este problema momentâneo. Eu só gostava de esclarecer, tenho 3 questões, as 2 primeiras podem estar esclarecidas nos slides, que eu não tive tempo de acompanhar não tive a oportunidade de acompanhar em tempo real enquanto também ouvia. A primeira é muito simples, é só saber qual é o número de empresas que é abrangido por este inquérito. A segunda, eu penso que uma das conclusões, se não estou em erro, porque houve aqui várias análises, é que as perspectivas de emprego melhoraram face ao último inquérito, face ao inquérito feito em novembro, mas as de investimento pioraram. Podemos não estar a falar de coisas comparáveis, mas gostava de ouvir uma interpretação para estes 2 movimentos que, se não estou em erro, são contraditórios. E, finalmente, em relação às medidas de apoio, foi aqui dito que as pequenas e médias empresas, ou as microempresas, aliás, foi o que foi referido, estão muito mais pessimistas do que as grandes. Os apoios que foram anunciados na quinta-feira passada, segundo penso que reconheceu António Saraiva, dirigem-se essencialmente a essas empresas de pequena dimensão. Portanto, na perspectiva da CIP, o que é que falta? Muito obrigada. Obrigado, Catarina. Pediria ao professor Pedro Dionísio para responder, por favor, às 2 perguntas iniciais. Responderei à terceira que a Catarina colocou. Professor Pedro Dionísio, por favor. Muito bem. A primeira é simples, foram 431 empresas, o que para um intervalo de confiança de 95% nos dá uma margem de erro máxima de 4,7% numa perspectiva de amostra probabilística. Pronto, primeira resposta. Segunda pergunta, que tinha a ver com a questão que pode parecer contraditória entre recursos humanos e investimento. Ou seja, há uma perspectiva relativamente aos recursos humanos, eu não diria que é otimista, ela é quase equilibrada mas mesmo assim, em termos de valores médios, há mais empresas a pensar, há 14% de empresas a pensar que diminui o número de recursos humanos e 12% a pensar que aumenta. Só é positivo nas grandes empresas. Okay. Agora, no investimento é uma situação negativa. E eu penso que isto se explica pelo seguinte. Normalmente as empresas pensam em investir quando têm necessidade de
de crescer face à capacidade instalada. E estamos a falar, nomeadamente, muito de empresas industriais, 50% dos respondentes são empresas industriais. Ou seja, uma empresa industrial tipicamente investe em duas situações. Uma situação tem falta de capacidade instalada e, portanto, precisa de crescer. Outra situação é uma situação, digamos, ligada mais à inovação e a novos equipamentos, novos métodos de trabalho, etc. Bem, ora, o que se passa aqui é que as empresas vêm de um período que não foi bom, porque, nomeadamente, em relação às grandes empresas, e não só, também vemos de uma situação que não é favorável. E, portanto, a lógica, digamos, de capacidade, neste momento temos capacidade, porque estamos digamos, a produzir abaixo daquilo que seriam as capacidades instaladas. Por outro lado, há todo um clima de incerteza em relação ao futuro, que normalmente também condiciona as questões de investimento. E, portanto, significa que as dúvidas levam a que haja uma certa retração em termos de lógica de investimento. Eu penso que isso são as razões que estão aqui por detrás desta perspectiva de que, face a recursos humanos, a situação é mais favorável do que, claramente, em relação ao investimento. Agora, o investimento, como eu disse, que inclusivamente é uma perspectiva, enquanto os recursos humanos nós estamos a perguntar até ao final do trimestre, no investimento estamos a perguntar até ao final do próximo ano, é algo que condiciona bastante o crescimento futuro. E isso é que é mais preocupante, porque não só há muitas empresas a pensar que têm um investimento bastante menor do que tiveram em 2019, como, inclusive, do último mês para este mês, também houve aqui, de alguma forma, uma diminuição dos próprios valores. Sr. Presidente, se me permite só esclarecer aqui um ponto em relação a datas, que é o seguinte: este trabalho decorreu entre o dia 4 e o trabalho de campo decorreu entre o dia 4 e o dia 10, que foi quinta-feira passada. Portanto, e a maior parte das empresas não respondeu no dia 10, respondeu antes, ou seja, isto face à questão do anúncio das medidas. O Presidente não está com som. Em relação à última questão que a Catarina colocou das medidas e de destinarem-se às micro e pequenas empresas e das suas expectativas. Como eu referi, há um cansaço de anúncios dos empresários ouvirem os anúncios que o governo vai fazendo e tem vindo a fazê-los com alguma periodicidade, mas o que é facto é que a chegada destes anúncios, entre o anúncio e a sua concretização, o atraso das medidas, a chegada das medidas ao terreno, levam a que esta micro-realidade empresarial revela algum cansaço de constantes anúncios e tardias chegadas. E por isso estas expectativas, mesmo que agora a vacina esteja anunciada, e sabendo-se, como se sabe, que as vacinas vão decorrer, a vacinação, para aqueles que a queiram receber, vai decorrer ao longo de quase todo o ano 2021, pelo menos, enfim, na melhor das expectativas, até setembro. O medo que está instalado nos consumidores não vai ser removido e logo a procura seguramente não vai ocorrer. Este setor do turismo, como sabemos, foi e continua a ser o mais afetado e aquele que mais tardiamente haverá retoma. Estamos a falar, como a Catarina sabe, de restauração, pequeno comércio, esta micro-realidade empresarial, sendo que alguns inclusivamente não têm, por N razões, condições de acesso a estas linhas. Enfim, há aqui um cansaço, diria, uma saturação que estes empresários já têm,
leva a algum desânimo, a algum desalento, e por mais pedagogia que façamos, por mais tentativas, por mais estímulos, digamos, que nós próprios a nível das associações vinhamos fazendo. Recordo, Catarina, o outro inquérito que a semana passada a própria Aresp, a nossa associada deste setor de atividade, a restauração e pequena hotelaria, fez, os sinais negativos que também apresenta, a expectativa de insolvências que esses empresários apontam, e por isso há aqui um cansaço, um desânimo. Não nos podemos surpreender que as expectativas sejam estas, porque, como eu disse e repito, se os apoios em determinadas condições, não apoio por apoio a fundo perdido, mas se este apoio a fundo perdido em determinadas condições, com determinadas regras, tivesse chegado ao terreno lá mais atrás, provavelmente teríamos permitido que este desânimo não se instalasse e os empresários que foram esperando que as férias trouxessem algum consumo, depois que a época natalícia trouxesse alguma procura. Tudo isto, como a Catarina sabe, tem vindo a ser gorado, porque a procura continua a ser muito, muito pequenina, e isto leva a que esta expectativa, como aqui foi apresentado, não seja a melhor. Mas sintetizaria, na minha opinião, Catarina, estes dois fatores. O cansaço que os empresários já têm de continuar dos anúncios de medidas e a ausência das mesmas nos seus casos concretos. Como eu disse e repito, não chega a anunciar, há que executar. E essa é de facto a medida que deveria surtir efeito, mais do que anunciar e executar. Isabel Semedo, por favor. Muito boa tarde. O doutor Saraiva, António Saraiva, veio aqui dizer que estas medidas que foram agora adotadas, que já têm 8 meses de atraso, ou seja, que a CIP já as propôs ao Governo em abril, e que se tivessem vindo na altura ter-se poupado o emprego e se calhar algumas falências de empresas. Aquilo que eu queria saber era se já há perspectiva de quantos empregos se perderam, quantas empresas faliram, ou pelo menos em percentagem, para termos uma ideia, de facto, se estes 8 meses em que as medidas não foram lançadas, se foram de facto catastróficas ou não para a nossa economia. Isabel, como eu tive a oportunidade de dizer, não vou cinicamente ou oportunisticamente dizer que se as medidas que a CIP apresentou a 1 de abril e a 13 de maio, mas a 1 de abril foram aquelas que apresentámos para apoio a fundo perdido e que na altura alguns dos analistas, até para além do governo, não subscreveram, porque entendia que dinheiro a fundo perdido é dinheiro dos contribuintes, o que na altura também me levou a responder que mais valia preservar emprego do que pagar subsídio de desemprego, porque se tivéssemos apostado na manutenção do emprego, não teríamos que pagar, nós, Estado, obviamente, depois subsídios de desemprego. Recordo-me de uma pergunta que me foi feita num programa televisivo por Miguel Sousa Tavares, onde me perguntava onde é que o governo ia buscar o dinheiro, e a resposta era essa, o mesmo sítio onde terá que ir buscar para pagar os fundos de desemprego. Mas não vou, dizia Isabel, não vou ser cínica dizer que se o governo tem subscrito logo nessa altura as nossas propostas, que teria salvado os postos de trabalho que se perderam. Mas sabemos hoje que já se perderam qualquer coisa como 110, se a memória não me atraiçoa, 1000 postos de trabalho. Não sei quantas empresas já foram à falência. Não vou fazer uma relação causa e efeito e dizer que se as medidas tivessem sido subscritas, teríamos salvado todos esses postos de trabalho e que não se teriam registado insolvências ou encerramentos de empresas. Não, seria ridículo até que eu fizesse essa afirmação. O que digo, na certeza que tenho que assim seria, é que teríamos seguramente evitado algumas dessas falências e teríamos salvado alguns desses postos de trabalho. Porque, recordo-lhe, Isabel, que desde março, que um número significativo desta tipologia de micro-realidades empresariais na restauração, no pequeno comércio, viram durante semanas as portas fechadas, a ausência de receitas de qualquer espécie. Depois, pelas medidas de contenção, de confinamento, na retoma gradual que se foi fazendo, e hoje é fácil criticar
os efeitos, porque entretanto já experimentámos que nem todas as medidas surtiram o efeito desejado. É evidente que prognósticos depois do jogo são fáceis. Eu não vou dizer que o governo poderia ter feito desta ou daquela maneira, porque obviamente há que reagir, há que salvar o mais possível vidas, há que acautelar a propagação do vírus, e o governo terá feito nas avaliações que foi fazendo aquilo que entendeu melhor. Enfim, dissemos o que tínhamos a dizer sobre os confinamentos e fizemos as críticas que tínhamos a fazer. Como a Isabel sabe, temos na CIP o Conselho da Saúde, onde temos produzido recomendações, sugestões, porque nem tudo é Covid, e estamos a esse nível da saúde com graves problemas de perdas de consulta, de exames de diagnóstico. Continuam a morrer mais portugueses por doenças não Covid, por outras tipologias do que por Covid, e dá a ideia que estamos apenas a olhar para o Covid. Por isso temos aqui também temos produzido algumas críticas sempre construtivas a esse nível, mas para lhe dizer que não vou cinicamente dizer que se as nossas medidas tenham sido aceitas nessa altura, tínhamos evitado as falências que se verificaram e que tínhamos salvado todos os postos de trabalho. Tínhamos seguramente evitado alguns deles, para não dizer muitos deles, e teríamos evitado muitos dos encerramentos. Mas, como lhe digo, Isabel, hoje é fácil falar porque já não vamos alterar nada, o que importa é olhar para a frente e exigir, isso sim, temos essa legitimidade, olhando para o passado e para aquilo que esse passado nos ensina, temos hoje acrescidas razões para exigir que estas medidas que finalmente o Governo vai reconhecer que têm que ser a fundo perdido, possam surtir o efeito a que se destinam, atingir o objetivo que têm em vista, salvar o mais possível postos de trabalho e manter o mais possível a capacidade instalada, independentemente da tipologia empresarial que estamos a falar. Não importa chorar sobre o leite derramado, importa sim que estas medidas, mais uma vez anunciadas, com o desenho, com o redesenhar, diria, dessas mesmas medidas, elas cumpram o seu objetivo, mas para isso não podemos elaborar difíceis candidaturas, difíceis processos de candidatura, complexos formulários, porque eles depois, a maior parte destas empresas delega isso nos seus gabinetes de contabilidade que são externos às empresas, que são inundados com N pedidos, e o dia-a-dia mantém-se, a falta de clientes mantém-se, e se não houver rápida resposta, não vamos evitar o número de falências que ainda vão ocorrer e não vamos evitar os desempregos que ainda vão acontecer. E este é o desafio que temos pela frente, que as medidas sejam finalmente lançadas com rapidez, com eficácia, porque senão não chega às boas intenções que as mesmas encerram, se os seus efeitos não forem os que se desejam. Por isso, Isabel, não vale a pena olhar para o passado para fazer grandes análises, o jogo está feito, importa é que os novos jogos surtam, dando esta comparação obviamente, que os novos jogos surtam o efeito que as medidas visam obter. Presidente, não temos mais pedidos de perguntas? O professor Pedro Dionísio parece que tinha uma questão que queria levantar. Professor Pedro Dionísio, por favor, tem um micro, tem que ligar o... Tem o micro desligado, professor Pedro. Só gostava de acrescentar um ponto, não é propriamente o estudo, mas é uma reflexão a partir do estudo e a partir de um princípio que o Sr. Presidente referiu aqui no início e depois acabou por não desenvolver, mas que é o princípio da proporcionalidade. E eu acho que este princípio da proporcionalidade é um princípio muito relevante e muito importante na vida de uma nação, e a verdade é que esta crise está a atingir os portugueses de forma muito não proporcional. Eu vou ser claro, nomeadamente em relação aos cidadãos. Nós temos um conjunto de cidadãos, nomeadamente os pequenos empresários, os microempresários, nomeadamente em áreas com, por exemplo, o comércio, a restauração, etc., que foram impedidos de funcionar por questões de saúde, portanto, limitados e impedidos de trabalhar. Esta é a situação. Enquanto que temos outros cidadãos que, pelo contrário, viram, na verdade, os seus rendimentos aumentarem. E portanto,
Porque é que viram os seus rendimentos aumentarem? Porque passaram para teletrabalho, porque deixaram de ter deslocações, portanto gastam menos em transportes, gastam se calhar menos em restauração fora, comem em casa, etc. E, portanto, há aqui um sentir da crise de forma muito diferente e pouco proporcional, e isto está um pouco também na origem, muitas vezes, aqui de algumas reações, pessoas que estão muito preocupadas com a questão da saúde, e que não percebem o que é que está a acontecer na realidade e na verdade, para aquilo que está a afetar de forma dramática a sobrevivência de muitas empresas, de muitos microempresários, de muitas pessoas que na sua vida, no dia a dia, não têm dinheiro para pagar salários, não têm dinheiro para fazer sobreviver as suas empresas, os seus negócios, por uma situação que não advém da sua forma de gestão, não tem a ver com a sua capacidade de gestão, mas tem a ver com uma situação que é nacional, que é internacional, que é mundial e que lhe escapa naturalmente ao controle, mas que estão a ver as suas vidas de dezenas de anos de investimento em negócios e na sua atividade profissional, onde trabalhavam durante dezenas de anos, a ser de repente completamente postas em causa, tendo, na verdade, ao lado outros cidadãos que, pelo contrário, até aumentaram os seus recursos, porque este princípio da proporcionalidade não está a ser, na minha opinião, devidamente acautelado. O professor Pedro Diniz, isso levava-nos, obviamente, a uma discussão mais genérica, enfim, um webinar próprio para esta situação Covid e, de alguma maneira, o pós-Covid, porque estas novas realidades do teletrabalho, as novas profissões, o desenvolvimento de novos conceitos da sociedade, enfim, de facto, isto é um webinar que seguramente iremos fazer a prazo, porque há aqui um conjunto de novas realidades sociais, civilizacionais, diria até, que nos inquietam e que nos impelem a essa avaliação, porque há modelos de negócio que seguramente, por esta nova realidade, desapareceram ou vão desaparecer. Há novos negócios, novas formas de comercialização, novas formas de fazer negócio, novos negócios. Isto vai no rasto do estudo que fizemos e que apresentámos já não recentemente, mas há pouco tempo atrás, do futuro do trabalho, onde já aí nos inquietávamos com estas novas realidades do futuro do trabalho, o desaparecimento de profissões, do aparecimento de novas profissões. É um trabalho que está atualizado e nestes desafios que o Estado português, inclusivamente, lançou da transição para a economia digital, a transição dos desafios climáticos, para a questão da transição climática. Há aqui desafios que a sociedade portuguesa e a sociedade mundial, diria, temos que incorporar, temos que encontrar as melhores formas de responder, mas isto traz-nos inquietudes várias e avaliações em que todos nós, a academia, as universidades, as empresas, os governos, vão ter que estar muito interligados e encontrar para estes novos desafios novas soluções, porque, de facto, temos aqui nesta sociedade e nesta nova arrumação da sociedade desafios para os quais vamos ter que encontrar novas respostas, e isso não tem a ver, é provocado, é acelerado pela pandemia, mas extravasa o fenómeno da pandemia, porque já no futuro do trabalho, no estudo que nós apresentámos há tempos, apresentávamos esses desafios, profissões que desaparecem, profissões que vão aparecer. Há aqui, de facto, em termos das sociedades e da sociedade portuguesa, que é aquela que desde logo mais nos preocupa, embora estejamos envolvidos desde logo no espaço europeu e as questões da União Europeia, mas também naquelas que em termos mundiais vão ocorrer. Há aqui desafios
aos quais vamos ter que encontrar novas respostas, e essa é uma das inquietações com que estamos nos vários estudos que temos feito e naqueles que já está no nosso plano de atividades para 2021 e que vamos ter que continuar inquietos a encontrar essas novas respostas para estas novas realidades. Não sei, Ricardo, se há mais alguma questão ou se ficaremos hoje por aqui. Não há mais questões. Vamos encerrar. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença e sempre disponíveis, nem sempre na hora em que nos ligam, pelas múltiplas respostas em que estamos envolvidos, mas sempre disponíveis para as vossas questões. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado ao professor Pedro Dionísio por esta apresentação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos.